Eu liguei só a câmera e tô falando aqui bem bonita, gente. Sejam muito bem-vindas todas, ou todos, não sei se temos homens e mulheres aqui, não vou ficar olhando isso, né, nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Deixa eu só mutar aqui, que eu tô com o controle do ladinho, para que eu consiga observar o que está acontecendo, ver se minha tela está sendo transmitida e tudo mais. Sejam muito bem-vindas e nós vamos iniciar esse evento, então, que é em celebração ao Mês das Mulheres. Eu espero que vocês consigam aproveitar bastante esse evento. Foi um evento preparado com muito carinho, com muito amor e dedicação para que vocês estivessem conosco hoje aqui, né? E para que nós possamos trocar algumas ideias também no final, tá? Nós escolhemos falar sobre Esther. Quando eu falo nós, é porque não fui só eu, não foi uma escolha unilateral, tá? Foi um grupo de mulheres que fazem parte da Associação Brasileira de Psicanalistas e Neuropsicanalistas, que, ao reunir-se, nós decidimos, né, por bem falar sobre Esther nesse primeiro momento. Por que Esther, gente? Nós vamos entender no decorrer deste evento por que Esther. E vocês vão entender junto comigo e nós vamos nos identificar com muitas coisas que nós vamos ver aqui. Então, por isso, o nome do evento, Entre Elas. Vamos colocar o seguinte, Entre Elas por quê? E não outro nome. Porque nós estamos aqui entre mulheres e todas nós temos o direito de nos expressar ao final deste evento. Por isso, não há ninguém melhor ou pior, todas nós estamos no mesmo patamar aqui. Tá? E vamos iniciar então falando sobre este evento em si, tá? E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Você pode escrever lá no chat. Agora ninguém consegue abrir o microfone, exceto eu. Então, né, por gentileza, escreve lá no chat. Quantas vezes você já sentiu medo ou insegurança, né, ou dúvida sobre o seu propósito? Você já teve esse momento? Você já teve esse medo? Eu já. Até porque eu não sabia o que era propósito. Há um tempo eu não tinha noção do que era o meu propósito, né? E quem já fez outras aulas comigo, esteve em outros momentos, já me ouviu falar sobre isso, que eu não sabia o que era o meu propósito ou qual era o meu propósito. Então, fica difícil, né, da gente entender sobre o propósito, né? Mas neste evento, nesta masterclass, nós vamos entender um pouquinho sobre isso também. Que o propósito não é tão difícil de se compreender ou de se traçar um propósito para a nossa vida. Nós precisamos ter essa clareza, porque é só a partir do propósito que nós podemos sentir realização. E nós vamos ver isso dentro da história de Esther também. Vamos fazer paralelo da história de Esther com histórias de mulheres mais atuais, do século XX e do século XXI. E ao final nós vamos fazer esse apanhado geral também com as nossas histórias. Para que a gente entenda que muitas vezes o que há de relatos históricos bíblicos também se aplica na nossa vida com um outro viés em outra realidade. Mas os emoções e sentimentos são os mesmos. O medo, a insegurança, a dúvida, ela vem na nossa vida. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o que significa essa palavra propósito. A gente precisa entender isso. Caso contrário, eu não saberei definir ele. Então, a palavra propósito, segundo o dicionário, né, ela vem com essa ideia de algo que eu quero alcançar, aquilo que eu busco atingir, o meu objetivo, né? Então, isso é propósito. Aí as pessoas dizem, criam, né, um assunto em torno do propósito que é algo assim gigante. Pode ser gigante, mas ele também pode ser pequeno, desde que você tenha consciência do que você quer, o que você quer alcançar. Aí nós vamos ver qual era o propósito de Esther. O propósito dela era super gigante quando nós analisamos o viés que a proporção que ele ganhou, né? Mas o meu propósito é outro. O seu propósito, com certeza, é outro. Então, isso é preciso nós termos a clareza para que nós não fiquemos nos cobrando demais e tentando e buscando
coisas que me falem qual é o meu propósito. O seu propósito é você quem define. Claro que em coerência com aquilo que você acredita. Isso é preciso nós termos a clareza também, certo? E, óbvio, né, nós vamos entender todo esse processo. E aí, nós temos que entender o seguinte: todas as mulheres de hoje e as do passado também enfrentaram desafios emocionais intensos. Vocês acham que Esther não enfrentou desafios emocionais? Eu não sei como é a sua vida, mas eu tenho sim. Você enfrenta desafios emocionais intensos. Além dos desafios físicos, além dos outros desafios do seu dia a dia, você enfrenta também os desafios emocionais. Como o que, por exemplo, Silmara? Autoestima. O desafio com a autoestima é uma coisa gigante para algumas mulheres que ainda não compreenderam todo esse processo, que não compreenderam o que é a real autoestima. E que nesse momento nós não vamos abordar esse assunto porque ele é um assunto muito profundo. Mas, além da autoestima, nós temos a questão da insegurança, que é um desafio emocional intenso. Quantas mulheres se sentem extremamente inseguras em seus ambientes de trabalho, às vezes dentro da sua própria casa, na, na comunidade religiosa que ela frequenta, no seu bairro, na sua sociedade em si, que a insegurança para sair de casa em determinados horários, gente, isso é absurdo e é desconfortável. E é uma emoção intensa, porque nos deixa de sobreaviso o tempo inteiro. Outra questão que também nós enfrentamos, que é um desafio emocional, são as decisões difíceis que nós precisamos tomar. Quantas decisões difíceis na sua vida você precisou tomar? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para analisar? E aí nós temos que entender todo esse contexto. Esther passou por tudo isso, mas nós também passamos. Nós passamos, é claro, né, em um século diferente, com toda uma questão tecnológica muito diferente, mas os sentimentos, as emoções não mudaram. O que mudou foi o período histórico, né? O momento, o século em que se vivia, as facilidades que nós temos hoje de acesso a muita coisa, a muita informação, mas o sentimento permanece o mesmo. E nós precisamos levar em conta isso. Tá? Então, nós vamos entender todo esse contexto, vamos entender por que agora, neste momento, por isso, né, eu coloquei essa imagem tão bonita, falei, nossa, que imagem, né, chamativa, coloquei isso aí para que vocês entendam que Esther, ela não começou a sua história vencendo. E aí nós, mulheres, às vezes queremos dar o primeiro passo e já vencer. É um pouco incoerente se nós pensarmos por este ângulo. Mas, Esther, quem era esta mulher que nós vamos usar como base hoje para trazer esse conhecimento para a nossa vida e para possível aplicação posterior, né? Quem é Esther? Ela é uma jovem órfã, ou seja, ela perde pai e mãe, né? Que de repente ela foi lançada num mundo de luxo e intrigas políticas. Você já parou para pensar, você, quando adolescente, perder pai e mãe, ser retirada da sua realidade, ser criada por um primo, né? Pelo filho do tio, e simplesmente você ser retirada desse ambiente com os seus parentes e você é levada para um ambiente desconhecido. Ah, Silmara, mas ela teve luxo. Tá, mas ao mesmo tempo que ela teve luxo, ela teve toda uma adequação de comportamento para aquele ambiente. Você acha que é fácil se adequar aos ambientes assim? Não é, é desafio. Você já tentou sair do seu ambiente natural e ir para um ambiente que você considera luxuoso hoje? Você já se imaginou nessa situação? Como seria, né? Além disso, ela vai descobrir durante todo esse trajeto da sua história que existe um enfrentamento e uma ameaça contra o seu povo, contra os seus compatriotas, vamos colocar assim, contra os seus parentes, e ela vai ter
vai ter que enfrentar o medo. Por quê? Porque dependerá dela, depois no processo de história, nós vamos entender aqui, dependerá dela se esse povo vai permanecer, continuará se desenvolvendo, ou se esse povo vai morrer. E aí nós temos que entender, existem consequências que dependeram de Esther diretamente para que elas acontecessem ou não, na nossa vida também. Na nossa vida também tem consequências que dependem diretamente de nós, que dependem da nossa decisão. E aí, às vezes, nós nos eximimos de decidir algo, ou deixamos de decidir algo, em função do medo. Não, eu não vou decidir porque isso eu vou transferir a decisão para outra pessoa. Porque se eu não decidir, eu não erro. Então, quer dizer que se houver falha no futuro, o erro foi de outra pessoa. É justo nós pensarmos dessa forma? Esther, ela viveu uma situação de risco na sua história, mas mesmo se colocando em risco, não foi um risco de autoextermínio, não, mas foi um risco de que algo ruim pudesse acontecer com ela, de que ela fosse punida de uma forma muito intensa, porque a realidade, né, de quem se posicionava frente ao rei sem ser convidado, era uma punição muito severa, mas ela aceita o risco. Mesmo assim, ela aceita o risco e toma uma iniciativa, mas para isso ela se prepara. Quais riscos você está deixando de correr na sua vida pelo medo e porque você não se prepara para isso? Nós precisamos nos preparar. Esther se preparou. E nós vamos entender tudo isso aqui, né? Porque Esther não salva só o povo judeu, ela se torna símbolo de coragem e de liderança, que até hoje nós nos referimos a ela como uma mulher muito corajosa e que teve sim esse papel de liderança nas suas mãos. Mas é uma liderança com inteligência, uma liderança com submissão, uma liderança suave, não é uma liderança por imposição. Nós precisamos entender isso também. E para isso, para que a gente entenda, né, esse processo todo de Esther, fazendo paralelo com a nossa vida hoje, nós vamos mergulhar na história de Esther. Nós vamos descobrir, né, como estas emoções que ela teve lá refletiram, né, ou refletem as nossas. E é claro, como que nós podemos aprender hoje com esta jornada de Esther. Vamos falar sobre medo e insegurança. Você tem medo? Hoje mesmo eu estava com medo. Na verdade, eu estou com medo. Medo do quê? Medo de estar aqui com vocês. Medo de trazer o assunto e não ser claro o suficiente. Medo de não saber o que falar. Ai, Silmara, mas como assim você tem medo de não saber o que falar? Sim, gente, tenho. A questão é que eu me preparo, aí nós vamos entender essa questão da preparação. A insegurança. Também tem muita questão de insegurança. Eu me sinto insegura quando eu não estou preparada para algo. Eu me sinto insegura quando eu percebo que algo está prestes a acontecer e eu não consigo organizar as minhas ideias e pensamentos. Em quais momentos você tem medo? E em quais momentos você sente insegurança na sua vida? Conta aí no chat. Como eu disse, eu não posso te ouvir nesse momento, mas eu posso ler depois os comentários que você vai colocando. Mas me conte, vai me contando aí. Quais são os momentos que você tem medo e quais são os momentos que você tem insegurança? E é claro, como nós estamos usando um personagem bíblico como referência, nós vamos referenciar no texto bíblico. Nada mais justo do que usar a referência correta do texto onde foi retirado as informações para que se trabalhe, né? Então, isso é importante que nós tenhamos essa consciência. Eu estou referenciando aqui os textos que eu usei, tá? Então, ele criara Radassa. Ele quem? Mardoqueu ou Mordecai, em algumas versões, né? Então,
Mordecai criou Radassa, que é Esther, nome Radassa significa Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Você já parou para pensar como foi essa sensação de medo, de insegurança, de abandono de Esther quando os pais morreram? Aí você fala assim, nossa, Silmara, mas a ferida do abandono dela, então, era enorme. Sim, ferida de abandono, rejeição, traição, tudo isso aconteceu na vida de Esther ao mesmo tempo quando ela perde os pais. E aqui nós vemos o relato. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem. Quando ela é convidada, quando ela é chamada, né, trazida para o reino, para estar à disposição do rei, ela não declara de qual povo ela é, porque existia ali uma intriga entre povos, né? Então nós sabemos que se ela declarasse de imediato, então ela é aconselhada por Mordecai a não fazer isso, a não declarar de qual povo ela é. Por quê? Pelo medo. Pelo medo. Mas Mordecai passeava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Se ela seria realmente aceita naquele ambiente ou se ela seria deixada depois de lado para retornar à sua origem. Então Mordecai ele instrui, ó, é perigoso você declarar que você é judia. É perigoso você declarar qual é a sua origem. Então, neste momento, você fica em silêncio. Esconda-se isso aí, pelo medo, pela insegurança. Ele instrui de uma forma que nós humanos instruiríamos. Nós humanos provavelmente instruiríamos também, se fosse um parente nosso, uma filha, enfim, que fosse passar por essa situação e a nacionalidade dela ou a etnia dela fosse rejeitada. Nós também faríamos a mesma coisa, muito provavelmente. Ou pior, não sei, né? A atualidade, nós temos outros vieses aí que nós também analisamos. Mas, ao mesmo tempo que ele fala, esconda as suas origens, ele também fica rondando o ambiente para ter uma noção do que está acontecendo, porque ele era o cuidador de Esther. E aí eu falo, quantas vezes você já negou a sua origem? Eu olhando para minha origem, eu já neguei ela algumas vezes. E aí você fala assim, mas como, Silmara, você negou por medo, porque você estava sendo ameaçada? Não, eu neguei por orgulho. Mas você negou por quê? Qual é a sua origem? Onde estão as suas raízes? Quais são os motivos que te levam a tentar negar a sua origem? Esther tinha um motivo e um motivo bem plausível, porque a origem dela seria rejeitada, seria perseguida, sim, seria vista com outros olhos, mas e nós? Né? Nós temos que analisar. E aí nós vamos fazer paralelo com histórias de mulheres do século XX e do século XXI que foram muito importantes nesse contexto também, para nós entendermos que não foi só lá na época de Esther que as mulheres eram assim, que sentiam medo, sentiam insegurança, mas que se posicionavam de forma enfática, de forma persuasiva. E aí nós temos a Christine Kane, né, que ela é ativista cristã, ela vai combater o tráfico humano. Então, olha a grandiosidade do trabalho desta mulher. Ela funda, né, a A21, ela é fundadora da A21, isso em 2008, então é recente para nós, né, fundou isso agora no século XXI, que é uma organização global dedicada ao resgate e recuperação de vítimas do tráfico de pessoas. E ela também faz parte da própria Woman, que vai fazer mulheres empoderadas. É uma situação, um abrigo onde vai trabalhar para que as mulheres tenham força, para que elas consigam se posicionar, para que elas consigam ir para a questão de liderança. Isso é um papel nosso também. Vocês acham que é fácil você lutar contra tráfico humano? Você já se posicionou nesta situação? Você já parou para pensar o que seria? Então, mulheres atuais também enfrentam situações de risco.
Algumas enfrentam situações de risco individualmente para sua própria vida e ali com a sua família. Outras, como a Christine Kane, elas enfrentam situação de risco na sua própria vida, para sua família, mas também para defender outras pessoas. Não foi só Esther. Por isso, como é a sua vida? O que você poderia se posicionar de uma forma mais ampla? Por você mesmo. Não precisa ser algo assim tão gigantesco como a Kay, mas na sua própria vida. Qual seria o seu posicionamento nesse momento? Como você poderia se posicionar para fazer a diferença aí? Nós precisamos falar sobre isso, né? Nós precisamos entender isso. E nós temos que entender que os momentos de incerteza, eles podem nos preparar para algo melhor. Por que podem? Por que eu usei podem? Porque depende de você e depende de mim. Não depende do momento. O momento de incerteza vem para que eu entenda que eu não sou nada, que o meu conhecimento é extremamente pequeno e por isso mesmo eu vou buscar mais. Eu vou buscar em pessoas, eu vou buscar em livros, eu vou buscar em amigos, vou buscar muito, muito, muito em Deus, porque sim, gente, nós buscamos em Deus a resposta também. Mas lembre, Deus não dá resposta pronta para ninguém. Ele vai dar resposta de acordo com como você também se olha e como você se conhece. Porque ele vai te responder de acordo com como você também é capaz de ouvir. Mas você ouve? Você consegue silenciar para ouvir? Em quais momentos de incerteza da sua vida você estava ali percebendo que existia algo muito melhor para acontecer, mas que aquele momento estava sendo confuso para você? Já parou para perceber? Comece a olhar a sua história do passado. Como ela era? Você teve momentos de incerteza lá no passado? Como é o reflexo daquele momento de incerteza hoje? O que você aprendeu com aquilo? Então, sim, os momentos de incerteza, eles podem nos preparar para algo muito maior, mas depende de como nós enfrentamos os momentos de incerteza. Depende do quão preparados nós estamos também e de como nos preparamos. Isso é importante. Aí nós vamos entender agora o próximo tópico aqui do nosso evento, do nosso encontro, né? Submissão, o verdadeiro significado. Que este assunto é tão importante? Deixa eu tomar uma aguinha para hidratar minhas pregas vocais aqui. Por que este assunto, submissão, é tão importante? Porque, infelizmente, as pessoas deturparam o conceito essencial da palavra submissão. As pessoas distorceram esse conceito a seu próprio bem, a seu próprio favor. E distorcendo esse conceito, nós passamos a ver a submissão como algo ruim. Nós, mulheres, passamos a ver assim a submissão como algo horrível, que muitas vezes nós não queremos ser submissas. Nós não queremos nos submeter a nada. E aí nós nos tornamos extremamente insensíveis, rebeldes, duras, frias, porque nós não entendemos a essência da palavra submissão. Não sei você, talvez você seja mais esclarecida do que eu, mas há algum tempo eu era totalmente contra a palavra submissão. E eu deixava isso claro, aonde eu ia, aonde eu conversava, eu falava, jamais eu serei submissa. Mal sabia eu que eu já estava sendo. Eu só não tinha clareza do conceito real da palavra submissão. Então vamos entender o que é esse conceito real a partir da história de Esther, né? Vendo também esta questão da submissão de Esther neste contexto histórico. Então, a Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, então o funcionário do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam.
Gente, nós alcançamos favor de todo mundo o tempo todo com facilidade? O que nós precisamos, como nós precisamos nos posicionar quando nós queremos favor de alguém? Quando nós precisamos de alguém para fazer algo para nós? Com arrogância? Eu vou me posicionar com arrogância e eu vou conseguir com que as pessoas me olhem com os olhos de que eu preciso de apoio, que eu preciso de ajuda? Difícil, né? Então, assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Existia uma rainha antes de Esther, que ela foi deposta. Por N situações, ela foi deposta do reino, do seu trono. E o rei a deixou de lado, vamos colocar assim. Substituindo. Então, você já se sentiu substituída? Vasti foi substituída por Esther. Agora, você acha que é fácil você ser substituta de alguém? Imagine a sensação de medo e insegurança também que vem nesse processo de ser substituta. Tá aí agora. Se eu fizer algo que também não agrada, como vai ser? Né? Tem tudo isso. Mas aqui nós vemos que Esther, em nenhum momento, ela foi sobressalente. Ela não foi aquela pessoa que queria aparecer, que queria os louvores para si, que queria a glória, que achou que estava podendo alguma coisa, que tentou se posicionar à frente das outras mulheres, que tentou mostrar um valor acima do esperado. Ela não se posiciona assim. Ela se posiciona reconhecendo quem ela era, mesmo sem declarar a sua origem, mas reconhecendo quem ela era, ela não pede nada, ela não vai atazanar a vida de ninguém. Aí nós vemos, isso é submissão, Silmara? Sim, isso é uma parte da submissão. Porque quanto mais nós mulheres enchemos a cabeça dos nossos maridos, para quem é casada, né? Mais eles se irritam com a gente. Então, estar debaixo, submissão é estar debaixo da missão, nós vamos ver logo na sequência isso, mas ser submissa também é saber que em alguns momentos você precisa silenciar, que você não tem que ficar o tempo inteiro no ouvido do marido, bah, 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 que irrita. Se ela tivesse feito isso, se ela tivesse se sobressaído de uma forma muito arrogante, soberba, o rei teria olhado para ela como ele olhou, ele teria feito todos os favores, né, merecidos e as benevolências a ela. E aí? Você está sabendo o momento de falar e o momento de calar? Olha, teve fases da minha vida que eu não sabia, não. Hoje eu já estou aprendendo. Sei todos os momentos? Ah, seria hipocrisia eu falar que sei, gente. Isso seria hipocrisia. Mas eu posso dizer que houve um grande avanço. Isso é importante. É reconhecer que em alguns momentos nós ainda cometemos o erro, mas que na maior parte das vezes nós estamos ali buscando o acerto. É aí a essência da palavra submissão. A palavra submissão, ela vem do latim submissio, né? E quando nós falamos da sua origem, ela é colocar-se sob uma mesma missão. É eu me colocar debaixo da missão do meu marido, por exemplo, ou debaixo da missão do meu pastor, quando ele solicita algo dentro da questão religiosa, dentro da questão do padre, quando ele solicita para que a igreja também tenha um movimento, lembrando que nós estamos falando aqui dentro de uma abordagem cristã. E aí eu pergunto, quão submissa você é? Lembrando que submissão não é inferioridade. Jamais foi. Eu me submeter a algo, a missão do meu marido, indica que eu confio nele, indica que eu confio no processo.
E ao mesmo tempo que eu confio, eu respeito o posicionamento. Por quê? Porque existe algo muito maior do que eu e do que eles juntos que está sendo construído. Agora é complicado quando você precisa ser submissa a alguém que não sabe nem para onde vai. Aí complica, né? Aí você precisa observar isso também. Porque aí tem adendos que precisam ser feitos e olhados com muito carinho. Nós precisamos entender que estar submisso, estar debaixo da mesma missão, é quando os dois acabam caminhando no mesmo propósito. Esse propósito é muito maior que nós. A submissão não é você ter obediência cega e plena. Não é o marido mandar fazer algo que não condiz com as suas crenças, com os seus valores, com o que você acredita, com o Deus que você crê, e você ter que obedecer. Não é submissão isso. Isso nunca foi submissão e jamais será. E as pessoas inverteram, porque muitos acham que ser submisso é o homem mandar e fazer o que quiser com a mulher, mesmo que seja contra o que ela acredita. Aí você está indo contra o que você acredita, você está ferindo os seus princípios, os seus valores. Então a submissão, ela vai muito além. E para que haja submissão, é preciso que haja um alinhamento dentro desse propósito, para que os dois estejam, né? Para que você esteja debaixo da missão de alguém, ou do seu marido, ou da sua igreja, enfim, do ambiente que você vive. E se você analisar, a maior parte da sociedade acaba sendo submisso a algo ou a alguém. A gente só não quer assumir. Já tinha parado para pensar por esse ângulo? E aí nós precisamos entender, a submissão verdadeira não vai anular ninguém. Você pode ser submissa sendo exatamente quem você é, exatamente como você é. Mas aí eu preciso de perguntar: você sabe quem você é? Você tem certeza de como você é? Você sabe exatamente em quem você acredita? Ou você tem dúvidas sobre tudo? Você ainda não conseguiu se reconhecer intimamente. Porque se você não consegue se reconhecer intimamente, não consegue ter uma identidade própria, você vai se anular. Aí não é submissão. Aí é imposição. Então, a verdadeira submissão não nos anula, mas nos fortalece quando alinhada ao propósito de Deus. Todos nós temos um propósito muito maior que nós, muito maior que apenas a nossa vida. E às vezes o propósito, mesmo sendo maior do que nós e maior do que apenas a nossa vida, ele está na nossa vida. Como assim? O seu propósito pode ser evangelizar pessoas pelo seu comportamento, apenas pela sua presença. Mas aí eu pergunto, como está o seu comportamento? Como está a sua presença? Como está a sua fala? Seu posicionamento diante das circunstâncias diversas da vida? Às vezes o propósito é esse. Você já parou para pensar que nós podemos sim evangelizar muitas pessoas apenas pela forma como nós vivemos? Fica aí o questionamento para vocês. Próximo tópico: coragem para tomar decisões difíceis. Gente, isso eu posso dizer para vocês que, olha, se tem uma coisa que para mim é complicado, é coragem. Todo mundo acha que eu sou muito corajosa, mas isso é pura, por engano, gente. Eu não sou tão corajosa quanto as pessoas acreditam, não, né? A única questão é que eu evito ficar ponderando demais a situação. Você tem que tomar decisão, a gente não tem muito o que fazer, né? É preciso tomar uma decisão difícil. Ai, Jesus, como é complicado. Mas tem coisas que você ou faz, porque senão fica para trás e não dá certo depois, enfim. Mas nós precisamos ter coragem. Nós precisamos desenvolver este processo de coragem, pedir a Deus que nos auxilie nesse processo também, né? Lembrando que nós estamos aqui olhando pelo contexto bíblico, trazendo um paralelo com a nossa vida.
E aí nós vamos pegar o texto de referência, Esther 4, do 13 ao 16, onde vai mostrar essa questão de coragem de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é, que fosse elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Pouca coragem, né? Só que o que que ela fez para que ela realmente tivesse embasamento para coragem? Ela se prepara. Ela se submete também à vontade de Deus. Ela pede ajuda. Ser corajoso não é fazer sozinha. E aí nós achamos que nós damos conta sozinhas das situações da nossa vida. Nós achamos que somos uau. E eu tô falando assim que eu tô olhando para mim, tá, gente? Eu tô falando, mas eu tô ouvindo. Porque nós achamos que nós somos super poderosas. Que nós somos assim fantásticas, brilhantíssimas e que nós vamos o tempo inteiro fazer assim com os nossos braços, com as nossas mãos, com a nossa força, sem ninguém nos ajudar, inclusive Deus. Quem é você na fila do pão para achar que você tem algum poder? Quem sou eu na fila do pão para achar que tenho algum poder? Tenho nada. Tudo que vem não é de mim. E a partir do momento que você reconhece isso, se torna mais leve. E aí você consegue olhar para as pessoas como possíveis ajudadores. Quem é a pessoa que você confia para chamar para te ajudar? Lembram que ela não declarou a sua origem por conta da perseguição? Mas ela não teve que pedir às suas raízes, ao seu povo, para que a ajudasse? Quantas vezes você se recusa a pedir ajuda para alguém porque ele me conhece muito bem, aí não vai querer me ajudar, não vai me apoiar. Quantas vezes você chamou pessoas que fazem parte do mesmo círculo religioso que você, espiritual, vamos colocar assim, que você chamou eles para falar assim: vamos orar comigo, eu preciso que você me ajude em oração e jejum, porque eu estou enfrentando uma situação complexa. Quantas vezes? E olha, depois de tudo, depois dela solicitar, dela chamar o povo, né, para ajudá-la, pedir essa ajuda, depois é que ela vai ter com o rei. E ela fala assim: eu vou assumir uma consequência aqui. Eu tomo a decisão de me apresentar perante o rei sem ser convocada. Gente, isso era um crime na época. Jamais a, a esposa poderia aparecer perante o rei, a rainha poderia aparecer perante o rei sem que ela fosse convocada, porque ela seria punida. E uma das punições era a morte. Uma das. E ela sabe disso. Ela conhece porque ela foi instruída. Porque o período em que ela passou com as demais mulheres se preparando, ela recebeu essas instruções. Então ela conhecia qual seria a consequência se o rei não se agradasse da presença dela. Então ela sabe que se tudo der errado, ela vai perecer. Mas olha a coragem. Eu não sei se eu teria essa coragem, não, gente. Sinceramente, eu acho que ia falar assim: ó, sinto muito, eu fiz parte desta história com vocês durante um bom tempo, mas agora eu não sou mais. Eu ia inventar uma história, gente. Provavelmente eu ia inventar uma história para não ter essa coragem, mas ela teve. É que nós vamos ver outra pessoa corajosa,
também, que durante o século XX, durante a Segunda Guerra, vai fazer algo assim também muito grande pelas pessoas, que é mencionada na história, né? Então nós temos a Corrie, que vai, ela é essa cristã holandesa e ela vai auxiliar judeus no processo da Segunda Guerra. E ela foi presa em 1944, ela foi enviada para o campo de concentração e ela testemunha, né, todo o sofrimento, ela vivencia o sofrimento, mas também nós não podemos esquecer que ela se manteve com uma fé inabalável, que foi aquilo, foi a fé dela que também trouxe essa coragem, que trouxe também esta forma de ver a vida. E depois disso, né, ela não morre nesse processo, depois disso ela continua. Ela se dedica ao ministério dela, ao ministério cristão, que é propagar a fé, levando, né, e pregando sobre o perdão e a esperança. E aí, às vezes nós falamos assim, ah, mas não existem mulheres corajosas mais, como Esther. Será? Será que nós também não estamos desvalorizando Deus e nós? Porque se Deus fez isso com Esther, por que que ele não pode fazer com você? Já parou para pensar? Ai, Silmara, mas isso aqui é um evento para falar de questão de saúde mental e emocional e para falar de Deus? Os dois. Os dois. Porque na minha concepção e de acordo com o que eu acredito, uma coisa não caminha muito bem sem a outra. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos, para quem não quer ouvir a palavra de Deus, você precisa da espiritualidade, de algo maior do que você, maior do que a situação que você vive. Caso contrário, qual é a sua esperança? É preciso nós termos isso em mente também. Vamos lá. A coragem nasce quando nós entendemos o nosso propósito. O propósito de Esther foi imposto a ela, que era salvar o povo judeu, certo? O propósito da Corre também era salvar o povo judeu. Olha que coincidência histórica. Mas era salvar uma parte, porque ela não ia dar conta de salvar todo o povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Mas os que ela conseguiu, ela fez com exímio e com coragem. Mas ela sabia, ela tinha, queimava dentro dela, no coração dela, que ela precisava fazer algo para tentar ajudar. Assim como queimou no coração de Esther. Mas e em nós? Qual é o seu real propósito? Você já entendeu ele? Eu posso dizer que agora eu tenho mais clareza sobre o meu propósito. Por quê? Porque há 2 anos atrás eu não tinha ideia do que era o meu propósito. Então eu vivia por aí buscando coisas que me ensinassem a encontrar um propósito. Até que um dia eu parei, eu comecei a analisar, eu falei, pera lá. Aí eu fui buscar a origem da palavra propósito, fui entender o que ele significa, fui observar com mais atenção, interpretar esta palavra. Falar, tá, mas para que que eu tenho que buscar alguém que me ensine algo que teoricamente não é tão complexo? E as pessoas deixam difícil para falar para você que ela precisa te ensinar isso. Mas busque a origem, a essência da palavra. Qual é o seu objetivo real? O propósito é um objetivo. Lembrando, o propósito é maior do que nós. Se o seu objetivo disser respeito única e exclusivamente a você, não se aplica propósito nisso. O seu propósito invade ou envolve mais pessoas. E aí pode ser a sua família, pode ser os seus parentes, pode ser os seus amigos, pode ser os seus colegas de trabalho. Aí é você quem tem que dizer. Então, não esqueça, a coragem vai nascer quando nós entendemos o propósito. Senão eu vou viver com medo. Não tem por que ter coragem. E nós vamos agora para o processo da transformação, tá? Que sim, houve um processo de transformação nisso tudo. Nós vamos entender isso, né? Claro,
referenciando, né, gente? Referenciando os textos onde estou tirando as informações aqui. Vamos entender. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Está referenciado o texto ali, Esther 5, 1 e 2. Lá em Esther 7:3 vai dizer o seguinte: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então ali ela assume as suas origens. Ela vai assumir que ela é judia. E ela poderia ter consequências muito severas em relação a isso. Mas ela optou por falar, por deixar claro isso, né? E aí nós vamos ver aqui outra figura também histórica, né? A Harriet Tubman, que ela é essa ativista abolicionista. E aqui é ela mesma, tá, gente? Essas fotos que eu estou trazendo são as próprias personagens, porque elas realmente existiram. Né? Elas realmente fizeram parte da história. Então, ela vai fazer esse papel de resgatar mais de 70 pessoas da escravidão, incluindo familiares e amigos. Ela vai atuar como espiã, enfermeira e guia, né, para o Exército da União. Isso é importante. Nós temos mulheres que viveram em períodos muito diferentes, já falei isso. Muito diferentes de Esther, mas que também tiveram muita coragem, que também tiveram, que se prepararam e que vivenciaram e que trouxeram mudança, trouxeram transformação para o povo. Esther trouxe transformação para o povo judeu. Harriet Tubman trouxe transformação para estas 70 pessoas que ela conseguiu resgatar. Eu posso trazer transformação para minha família, a partir do momento que eu estou ali perante Deus, perante aquilo que eu acredito, que eu estou com as minhas emoções mais equilibradas, que eu estou com a minha saúde mental também equilibrada, que eu consigo compreender quem eu sou, a minha identidade. Nós conseguimos. A questão é que nós muitas vezes não nos sentimos capazes porque nós não nos conhecemos o suficiente. Nós nem sabemos do que realmente nós somos capazes. E aí nós vamos entender, né? Aqui também uma frase que, para finalizar o item anterior, a transformação emocional e espiritual, ela não acontece do dia para a noite. Ela acontece no processo. É um processo. Você não vai dormir hoje de um jeito e amanhã acordar assim como num passe de mágica transformada. Não. A transformação da história do povo judeu, lá no livro de Esther, acontece passo a passo, momento a momento, até a fase em que Esther se posiciona com coragem e o rei concede a ela a sua petição. E aí então esse povo vivencia esse processo de transformação. E nós muitas vezes queremos trocar os pés pelas mãos porque nós queremos começar agora e amanhã já está, uau, transformado. Não é assim. É um processo. Quanto tempo vai durar o seu processo? Vai depender de quando você vai começar. Vai depender de como você vai caminhar no processo. O meu processo, eu sei que já começou há um bom tempo, eu estou no processo, então eu estou em fase de transformação. Vai ter um momento em que esse processo vai terminar? Provavelmente não. Nós precisamos ter essa consciência. Silmara, mas do que você está falando? De qual transformação você está falando? Do transformação do meu eu. Da transformação de quem eu sou enquanto identidade. Da certeza que eu tenho de quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Essa é a transformação.
A transformação em conseguir olhar o mundo com olhos mais atentos e com mais amor. E aí, qual é a transformação emocional e espiritual que você quer para sua vida? Não sou eu quem tem que ditar para você que você tem que viver essa transformação. Não é ninguém. Se você estiver esperando alguém falar para você qual é a transformação que você precisa viver, sinto muito. Provavelmente vão te apontar caminhos errados. Qual é a transformação emocional e espiritual que você precisa passar? Mas entenda, ela vai acontecer no processo. Ela não vai acontecer só da noite para o dia. Não existe. É preciso investimento de tempo nisso. E aí nós vamos para os finalmentes, né? Vamos para o finalmente aqui. Vamos finalizando aqui o nosso assunto. Eu falei que seria algo mais rápido para que nós tivéssemos mais tempo ao final para batermos um papo, caso se sintam à vontade, né? E aí nós vamos falar sobre este item que é importante: vitória e propósito cumprido. Você gosta de ter a sensação de que você venceu? Eu gosto. Nossa, a melhor sensação, eu acho, assim, é quando você sente, uau, eu consegui, eu venci, eu superei. Como você se sente? Ou você não valoriza suas conquistas? É preciso valorizar, tá? Porque as conquistas indicam que houve um processo. Nós precisamos valorizar. E aí, aqui, novamente, no livro de Esther, capítulo 9, versículo 1, nós temos lá, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que o odiavam, se tornaram senhores. Então, aqueles que perseguiam, aqueles que queriam a acabar com o povo judeu, inverteu-se os papéis. Por quê? Porque o rei percebe que existe uma perseguição absurda, algo que não condizia com o que ele também tinha como expectativa. Mas é porque o rei era bonzinho? Não, é porque era um propósito de Deus, muito maior. Isso é preciso nós entendermos. E não foi o fato só de Esther ter se posicionado, mas é porque esse propósito não dizia respeito unicamente a Esther, dizia a vontade de Deus para o povo. Isso é importante nós lembrarmos. E aí você fala assim, tá, Silmara, isso quer dizer que a pessoa que me persegue hoje pode ser que amanhã. Não, gente, calma. Nós não estamos falando em vingança aqui. Porque aí, se você ora desta forma, falando, Senhor, aqueles que me perseguem, amanhã o Senhor vai lá e pune, faz alguma coisa. Você está tentando se vingar. Entrega na mão de Deus. E aí nós temos essa questão. É horrível se sentir assim, perseguido. Imagina o que que o povo judeu sentiu. É horrível, né? Mas no final, eles vencem, porque alguém se posiciona a favor deles. Eles vão vencer e nós, no final. E aí você fala assim, né, qual o final, Silmara? No final de cada trecho da sua vida. Vamos colocar aí, não sei quantos anos você que está me assistindo, você que está vendo esse evento, tem, mas eu tenho 40 anos. A cada ano, se eu for analisar, houve uma finalização. E aí, ao final de cada ano, se eu fosse fazer um balanço, eu ia ver quais foram os momentos de vitória. Você já fez isso? Você já olhou para a sua vida para tentar analisar por esse ângulo? Se você não consegue fazer isso ano a ano, porque é muito complexo mesmo, e até porque a gente não tem memórias lá do passado tão intensas assim, dos últimos 5 anos, quais foram as vitórias que você teve e que você simplesmente não valorizou? Que você achou que, ai, foi só.
Nem era tanto assim, nem era tão grande assim. Será que não era mesmo? Ou será que é você que está se desvalorizando, desvalorizando as conquistas, desvalorizando tudo o que aconteceu com a sua história? Nós costumamos nos desvalorizar, nós costumamos desvalorizar a nossa história. E aqui tem uma outra história de superação também, de conquista, de vitória, né? Da Bethany Hamilton, que ela é essa surfista, então ela ainda está, né, viva, nascida em 1990, e ela vai passar, né, em 2003, ela passa por esse terrível, assim, incidente, não sei se eu posso chamar assim, porque foi algo, né, traumático. Eu não consigo me imaginar na situação dela, não consigo mesmo, onde ela perde um braço praticando o esporte que ela gostava. Então, ela é atacada por um tubarão e ela perde o braço, né? E aí ela, poucas semanas depois, ela consegue retomar a sua história, retomar a sua vida, e ela até hoje. E interessante, né? Impressionante. Ela vai além do surf, ela se torna também essa palestrante motivacional e que defende a fé cristã. Não faria sentido eu trazer histórias que não tivessem ligação com o contexto que eu estou falando aqui. Percebem que a superação e as vitórias, elas são diferentes de acordo com cada pessoa? Esther precisava de uma vitória lá, que era em relação ao seu povo. Bethany precisava dessa vitória aqui, que é em relação a compreender que eu já não tenho mais um membro do meu corpo, que era importante naquele momento para mim, mas que eu consigo viver sem ele. E que mesmo vivendo sem ele, eu consigo praticar ainda aquilo que eu amo. Qual é a sua vitória? Qual é o momento de vitória da sua vida que você poderia compartilhar? Porque sim, a nossa história pode ser testemunho. A nossa história pode ser motivação. A nossa história pode ser, sim, usada para trazer pessoas para perto de nós, a fim de propagar, sim, o contexto Deus e o reino, a fim de trazer saúde emocional para essas pessoas, a fim de contribuir significativamente para a saúde mental dessas pessoas, porque a nossa história, ela é importante, mas nós não podemos ficar chorando só as mazelas da história. Não. Se eu ficar só chorando as mazelas da história, eu não estou contando testemunho, estou contando testemunho. Aí não dá certo. Quais são as histórias da sua vida que você poderia contar, que você realmente já alcançou a vitória, para que você use isso para trazer pessoas para perto de você? Já parou para pensar? Enfim, chegamos ao final aqui deste evento. Vou, nesse momento, me despedir da gravação, mas quem quiser continuar aqui para nós batermos um papo, que nós estamos aqui no Zoom, né, com essa apresentação, para quem quiser ficar aqui posteriormente para batermos um papo, estaremos aí, tá? Vamos encerrar aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês, por terem ficado, por terem assistido até esse momento. Espero que possamos nos encontrar em breve. Até mais.